Vamos começar agora o nosso curso de Direito Tributário voltado para as provas da Fundação Carlos Chagas, para que você conheça bem direitinho as impressões digitais da banca, o que é que ela gosta de cobrar para enfrentar a sua prova com altíssima probabilidade de aprovação. O nosso primeiro tema vai ser o conceito de tributo, que a gente vai analisar a partir da nossa primeira questão. De acordo com a definição do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação. Então aqui é a questão tradicionalíssima de prova de concurso, a questão que aborda o CTN, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, que traz a definição oficial de tributo. Então vamos lá. Tributo é toda prestação compulsória, sim, tributo é compulsório no sentido que ele é obrigatório, ninguém paga tributo porque quer pagar, você não decide se paga tributo ou não. Na realidade, essa é uma grande diferença entre o tributo e as prestações contratuais, porque no contrato você é obrigado a pagar, por exemplo, aluguel, porque assinou aquele contrato se comprometendo a pagar aquele aluguel. Com relação ao imposto de renda, você recebeu renda, vai ter que pagar o imposto, independentemente de sua vontade. Aí se diz, em moeda ou em quaisquer tipos de bens ou direitos, aí já fica errado, porque você tem fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E é bom lembrar que essa ideia de cujo valor nela se possa exprimir tem sido entendida como algo que foi colocado no código para permitir a fixação de tributos em indexadores. Se vocês voltarem um pouco ao passado, forem pesquisar na internet, vocês vão ver que no tempo de hiperinflação, nós já tivemos tributos fixados em unidades fiscais de referência, o FIR, BTN, que era bônus do Tesouro Nacional, OTN, obrigações do Tesouro Nacional. Isso era numa época em que não fazia sentido dizer que o tributo era de R$100, ou 100 cruzeiros, ou 100 cruzados, sei lá. Porque no outro dia já era outro valor, porque a inflação era muito alta. Certo? Então, isso daí era um mecanismo de fixar o tributo em algo que pudesse ser expresso em moeda, de forma a conseguir automaticamente fazer com que o efeito inflacionário fosse anulado por esses índices, certo? Então, na realidade, o tributo nesse caso não deixava de ser uma prestação paga em moeda, porque nunca existiu nota de UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Você pagava na moeda nacional, na moeda existente, certo? Só que o tributo era fixado em algo que poderia ser expresso em moeda. Mais recentemente, se tem utilizado isso como essa parte da definição como um motivo para dizer que o CTN já permitia que o tributo fosse quitado mediante a entrega de algo que não fosse moeda, desde que o Código Tributário Nacional autorizasse. E é bom lembrar que o Código só autoriza a entrega para quitar tributo de bens imóveis, é a tal da dação em pagamento em bens imóveis. Dação é a substantivação do verbo dar. Então você dá para o poder público um bem imóvel para quitar o tributo. Só pode ser bem imóvel. Então, de qualquer forma, quando se fala aqui quaisquer tipo de bens e direitos, contraria o parágrafo do artigo 3º do CTN, que fala moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, e quanto a bem que pode ser entregue para quitar tributo, só bem imóvel, conforme previsto lá no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Ok? Aí, quaisquer bens de direito cujo valor nela se possa exprimir. Na realidade, como eu falei para vocês, só os bens imóveis, Que constitua ou não sanção de ato ilícito. Claro que também está errado aqui, porque o Código Tributário, nesse mesmo artigo 3º, deixa claro que o tributo ele não pode constituir sanção de ato ilícito. Inclusive, essa é a diferença, uma só, é a única diferença entre um tributo e uma multa. A multa é o que o tributo, por definição, está proibido de ser. A multa é sanção, no sentido de punição por ato ilícito, o tributo não pode ser. Então aqui, a gente colocar aqui, esse quaisquer tipo de bens ou direitos já é uma parte errada. Também dizer constituiu ou não, esse ou não, esse constitua sanção de ato ilícito está errado, que não pode constituir sanção de ato ilícito. Instituída pela legislação tributária, na realidade, quando a gente for estudar a legislação tributária, vocês vão ver que essa expressão, legislação, ela é muito ampla, compreende não só leis, tratados e convenções internacionais, compreende também decretos que são atos infralegais, atos que estão abaixo da lei. Um tributo jamais pode ser criado por um ato infralegal, por exemplo, por um decreto. Então tem que ser instituída em lei, nunca por ato infralegal. Então não pode usar a expressão legislação tributária porque ela é mais ampla, tá?
Cobrada mediante atividade administrativa ou judicial plenamente vinculada. Na realidade, o Código diz que a atividade tem que ser administrativa, não é? A cobrança de tributo, no sentido de lançamento, é feita administrativamente pela autoridade fiscal. Eu consigo imaginar poucas redações mais erradas do que essa, né? Porque aqui está praticamente tudo errado, né? Só está certo dizer que é compulsório, certo? E que a cobrança é vinculada, ok? Porque no final das contas o resto aí colocou alternativas que não são alternativas viáveis. Alternativa B. É uma prestação pecuniária compulsória, sim, ela é pecuniária, certo? Compulsória no sentido de obrigatório, como nós já falamos. Em moeda ou quaisquer tipos de bens ou direitos cujo valor nelas possa exprimir, já está errado, que não são quaisquer tipos, só são o moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, e o código só aceita bem imóvel, né? Como nós já citamos, o mesmo erro do outro. Que constitua ou não sanção de ato ilícito, também está errado, a gente já viu que não pode constituir sanção de ato ilícito. Instituída em lei, aqui está certo, estaria certo, né? Esse ponto está certo. Questão, se não fosse por outro motivo, estaria correto. Não fosse os outros motivos, nós já apontamos. Cobrada mediante atividade administrativa ou judicial plenamente vinculada, o mesmo erro não pode ser atividade judicial. A cobrança é atividade administrativa. Claro que quando o tributo não é pago administrativamente, o fisco vai ter que tomar providências. E a providência essencial é, como nós vamos comentar, inscrever o débito em dívida ativa, nós vamos detalhar isso mais à frente, e ajuizar uma ação de execução. Mas isso aí é excepcional. É um procedimento que é feito numa cobrança judicial na ação de execução. Mas a definição de tributo é que a cobrança é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É uma atividade plenamente vinculada no sentido de que não há essa discricionariedade. A autoridade administrativa não tem margem para decidir se cobra ou não. Bem, item C. É uma prestação pecuniária que é compulsória, está correto. Preferencialmente em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, não existe esse preferencialmente. O CTN diz que é em moeda, fala peremptoriamente, é em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, então está errado dizer esse preferencialmente. Que não constitua sanção de ato ilícito, aqui estaria correto, está correto, né? Instituída pela legislação tributária, está errado, tem que ser por lei. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse finzinho aqui está correto, mas por dizer que a legislação tributária que fala isso preferencialmente, o item está errado. Item D, pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, então aqui está tudo certinho, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, também está correto, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aí está tudo certinho nos termos que nós já havíamos comentado, tá? A alternativa é compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua ou não, esse ou não aqui torna errado, porque não pode constituir sanção de ato ilícito, tá? Isso na realidade não constitua, né? O certo seria não constitua sanção. Instituído pela legislação tributária também está errado, que tem que ser por lei, cobrado mediante atividade administrativa ou judicial plenamente vinculada, está errado, porque tem que ser atividade administrativa plenamente vinculada, como nós comentamos, a alternativa D corresponde ao gabarito máquina. Questão subsequente, a partir do conceito legal de tributo, é possível afirmar que multa não é espécie de tributo, porque o tributo, alternativa A, pode ser objeto de compensação, anistia e remissão, ao contrário da multa, que só pode ser objeto de anistia. Bem, isso não é o que diferencia tributo de multa. Quando estivermos estudando hipóteses de suspensão e exclusão de crédito, nós vamos perceber que as hipóteses de exclusão de crédito são isenção e anistia. E que isenção é só para tributo. Anistia é só para multa. Realmente há essa diferença. Agora, remissão com 2 S, que existe outra coisa chamada remissão também com C cedilha, que nós não vamos explicar aqui agora, mas remissão com 2 S é perdão. Se já foi lançado, a gente vai ver que é com o lançamento que se cobra tanto o tributo quanto a multa tributária. Então, quando você, por exemplo, não entrega uma declaração tributária no prazo, se faz uma auto-infração lançando a multa. Quando você não paga um tributo, se faz uma auto-infração lançando o tributo. Nesse caso, quando já está lançado, já vamos entender que já há crédito tributário. Quando se lança, se constitui o crédito. E se o poder público quiser perdoar mais à frente, olha, vamos perdoar esses créditos tributários, por qualquer que seja o motivo, você vai dizer lá na frente, lá no artigo 172, quais são os motivos plausíveis. Mas se quer perdoar, pode ser perdoado com remissão tanto crédito de tributo quanto crédito de multa. Então, o que a gente fala aqui? Remissão
certo? Anistia e compensação só vale para tributo e não para multa, está errado, porque remissão pode ser feita para multa. Anistia é para infrações, então acaba englobando multa também, certo? Mas compensação, você tem um crédito com alguém e um débito, aí você compensa uma coisa com a outra, isso aí pode ser feito tanto para tributo quanto para multa, então a diferença entre eles não é essa. A única diferença que você separa tributo de multa mesmo é quanto a isenção e anistia, porque você perdoa, e não é nem perdoar a multa, você perdoa a infração, e perdoando a infração você não vai multá-la, certo? Isenção é só para tributo, anistia é só para infrações. Mas no final das contas, compensação, remissão, podem ser concedidos para um ou para outro, sem problema algum. Então essa não é a essência. A essência que diferencia tributo de multa, que nós vamos comentar, até porque a gente até em questão anterior a gente já falou disso, é fundamentalmente uma. Simplesmente, o tributo ele está proibido pelo Código Tributário Nacional, artigo 3º, de ser sanção por ato ilícito. E a multa é sanção por ato ilícito. Certamente não teremos uma alternativa falando isso aqui. Item B. Aqui lembra que o comando da questão fala que o tributo, né, tem que ser instituído mediante lei, ao passo que a multa não se reveste essa obrigatoriedade. Bem, se você for ler o artigo 97 do CTN, você vai ver que tanto a definição de infrações quanto a cominação de penalidades, cominar é atribuir uma penalidade para aquela infração, é punir aquela infração com certa penalidade. E a penalidade mais comum, penalidade típica em direito tributário é a multa. Certo? Então lá no artigo 97 se diz que só pode ser feito por lei. Mas mesmo que você não tivesse lido, memorizado o artigo 97, você deveria lembrar que ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Isso aí está na Constituição, artigo 5º, desculpa, inciso 2. Então, como a multa vai obrigar alguém a pagar alguma coisa, multa também tem que estar na lei, porque ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Então essa não é a diferença. Item C. É cobrado o tributo mediante atividade administrativa vinculada, enquanto a multa pode ser aplicada de forma discricionária pelo poder público. Não é assim. Multa também tem caráter vinculado, no sentido de que a administração pública não fica decidindo se vai aplicar ou não vai aplicar. Se o sujeito entregou a declaração fora do prazo, ele vai ter que tomar a multa. Então não há essa discricionariedade. Por isso que eu citei que a única diferença do conceito, né, praticamente tudo que está no conceito de tributo pode ser aplicado para multa, menos a ideia de não ser sanção por ato ilícito, né? Entendeu? O tributo não é sanção por ato ilícito, e a multa é sanção pecuniária por prática de ato ilícito. O verdadeiro foi o que nós acabamos de comentar e dissemos que é a única diferença conceitual de um para o outro. Item E, o tributo é prestação pecuniária compulsória, passo que a aplicação da multa não é compulsória, dependendo de condenação administrativa. Não existe isso, o auditor, por exemplo, que cobra o tributo, também cobra a multa, e a compulsoriedade não decorre dessa história de ter condenação administrativa ou não. Compulsoriedade é no sentido de que o sujeito que vai pagar, ele não tem margem para decidir se paga ou não. Ele é obrigado a pagar caso seja aquela hipótese de cobrança prevista na lei. Se, por exemplo, a infração que ele cometeu, segundo a lei, resulta na aplicação de uma penalidade de R$500, ele vai ser obrigado a pagar os R$500. Ele não vai decidir se paga ou não. Não é uma prestação de natureza contratual. Então, como nós já dissemos, a alternativa corresponde ao gabarito, é a alternativa D. Marquem na. Com isso, a gente conclui a análise desse tema curtinho, que é o conceito de tributo, memorizar o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Normalmente nas provas da Fundação Carlos Chagas não se aprofunda tanto na jurisprudência a respeito dessa matéria. Mas lembrar, se vierem a comentar algo a mais, lembrar também que quando a gente traz o conceito de tributo e diz que ele não é sanção por ato ilícito, nada impede que se de um ato ilícito decorrer fato gerador de um tributo, você cobra o tributo. O caso típico é o traficante de drogas. Não existe imposto sobre o tráfico de drogas, né? Porque, no final das contas, o fato gerador do tributo tem que ser uma situação que, por si só, seja lícita. Traficar entorpecentes não é algo lícito, então não tem esse imposto. Agora, quem trafica entorpecentes recebe rendimentos, e os rendimentos, como nós sabemos, são rendimentos elevados, e aí você cobra o imposto de renda. Porque o rendimento, apesar de ser oriundo de uma atividade ilícita, o rendimento por si só, isoladamente, você falar receber rendimentos,
essa frase aí não tem nada de ilícito. Então, rendimentos oriundos de atividade ilícita podem sim ser tributados. Isso aí de vez em quando é cobrado em prova de concurso público, ok? Com isso a gente termina esse tema e depois passa para o tema natureza jurídica do tributo.